Fala, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Começou a assistir? Deixa o like de vocês, são novos por aqui? Comece a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos, compartilhe aí com seus amigos os nossos conteúdos que falam sobre o Flamengo. É notícia o dia todo aqui sobre o Mengão. Galera, segunda-feira agitadíssima no Flamengo. O Flamengo foi no mercado e fez um arrastão e trouxe um pacotão de reforços. Vou deixar vocês aí com essa matéria muito show de bola, falando sobre esse mercado de transferência que está no finalzinho e o Flamengo acordou, mas acordou com a corda toda. Fique aí com essas matérias. São Paulo está vivo em 3 frentes, mas... Só 5 times. Oi? Só 5 times. O Corinthians está vivo em 3 frentes, mas ele... Corinthians, Flamengo... Vivo assim, ele está disputando o Campeonato Brasileiro, né? Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Mas o Corinthians está vivo em 2 frentes e internado em outra, né? Eu afirmo assim, que time que está brigando por 3 títulos hoje, pode ser que o cenário mude amanhã, é o Flamengo. Time que hoje briga por 3 títulos é o Flamengo. E muito torcedor rubro-negro está descontente com o desempenho do time. Você imagina a quantidade de clube em crise que adoraria ter essa crise técnica do Flamengo. Minha diferença... Disputando 3 títulos, cara. A minha diferença para vocês já tendo ganhado um, que é o estadual. Não, o Flamengo briga pelos 3, sim, mas eu acho que o São Paulo eu ainda vejo com condição de, com o arranque, brigar pelo brasileiro. É que hoje né, ele está a 7 pontos e um jogo a mais, né? Sim, é por isso que eu digo que tem que ter uma sequência. Aquela sequência do Inter em 2020, se ele conseguir algo parecido, mesma coisa vale um pouco para o Palmeiras. Ele pode brigar, mas tem que ter... o Palmeiras hoje está só no Brasileiro. Tem que ter uma sequência mágica. Tem que ter uma sequência... Agora, o que chama atenção na tabela é que o Cruzeiro tem 37, está com 7 pontos. Depois, o primeiro que vem tem 30. O campeonato tem 2 partes. Até o Cruzeiro e depois é todo mundo lá embaixo, cara. Gozado que o Cruzeiro foi um time que despontou como candidato ao título com um elenco velho, entre parênteses. Aí chegaram os reforços para... melhorar tecnicamente o elenco e não houve um crescimento. Pelo contrário, houve uma estagnação e até baixa, com o acréscimo de qualidade que o elenco ganhou. Até jogou bem contra o Botafogo com o Facundo Dias, depois o time caiu de produção. De fato, o Cruzeiro caiu de produção. Eu acho natural. Eu acho natural, você tinha um jeito de jogar, você precisa adaptar isso a diferentes jogadores, a diferentes características que você incorpora. Flamengo domingo, 4 da tarde em Itaquera. E o Flamengo é um dilema curioso. Você conversa com o torcedor médio do Flamengo, você fala, caramba, que crise, né? Que problema que tá o time, né? Aí você olha as tabelas de classificação, tá vivo na briga pelo título brasileiro, vivíssimo na briga da Libertadores, vivíssimo na Copa do Brasil. Mas para o torcedor há um grande problema de rendimento nesse momento, de desempenho. Como é que a gente explica essa dualidade, Lédio? Torcedor do Flamengo olhando para o time e achando que tem um problema, e nas classificações, Flamengo disputando 3 títulos. É que o torcedor médio, você tem que relevar. Ele está sempre com a cabeça. Antes de 2019, ele pensava em 81. Agora ele pensa em 2019. E é diferente, Mas o Flamengo, ele tem de onde tirar. Jogou muito contra o Bragantino? Não, mas jogou mais que o Bragantino. O Bragantino tinha 10 desfalques, o Flamengo tinha um monte também. Mas em nenhum momento o jogo fugiu muito do controle do Flamengo, nem na hora que tomou o gol de empate no segundo tempo. Aí você procura, coletivamente, fez um jogo ok, tranquilo, o Bragantino está cheio de problema, isso não é questão do Flamengo, o Flamengo foi, botou o jogo, não vou dizer dentro do bolso, mas em nenhum momento passou muito perrengue contra um time que normalmente dá trabalho ao Flamengo. Até o jogo de ontem, o Bragantino tinha mais vitória na história do que o Flamengo. E o Flamengo ganhou o jogo. Agora, aí você vai pega o elenco do Flamengo. Luiz Araújo, jogou muito bem. Mais uma vez jogou muito bem. Michael reestreou, jogando muito bem o primeiro tempo, fazendo esse gol de cabeça, gol de centroavante. Ele raramente faz gol de cabeça, ele abre o placar fazendo um gol de cabeça num passe perfeito do Luiz Araújo. Gerson, mais um bom jogo no meio-campo. Aí você vai vendo quantos trunfos o Flamengo tinha no jogo. Léo Ortiz é um zagueiro que, na minha opinião, podia ser titular do Flamengo, mas é difícil tirar Fabrício Bruno e Léo Pereira, porque eles são muito firmes. E, na minha opinião, hoje é o melhor volante do Flamengo, Léo Ortiz. É o melhor volante. Quando ele joga de volante, ele joga mais do que o Pulgar e do que o Alan. Por sinal, eu pouparia o Alan, tiraria ele de circulação um tempo, porque ele falhou no gol, a torcida não tem a menor paciência para ele, fixaria o Léo Ortiz de volante nesse intervalo. Então você vai vendo quantas coisas o Flamengo tem para resolver um jogo
num domingo frio no Maracanã, para padrões de jogo do Flamengo, com o Maracanã a meia bomba, que só tinha 30 mil pessoas, só. No jogo do Flamengo normalmente é 60, 65, então o estádio não estava cheio. Gelado, o Flamengo foi e ganhou o jogo, entendeu? Foi 2-1, mas procura qual o lance que o Bragantino pressionou o Flamengo, teve chance, tirando aquela bola na trave do John, que por sinal foi o melhor jogador do Bragantino. Teve esse gol aí, só saiu porque o Alan cabeceou para trás e jogou a bola no pé do Douglas Mendes. E 1 minuto depois você teve um gol de trapalhões, um gol contra do Raul. Que loucura esse gol. Esse gol é inacreditável. Também não é culpa do Flamengo. Olha a jogada que o Luiz Araújo faz. Eu até falei na hora, vamos ver a beleza do lance, né? A jogada do Luiz Araújo, que o gol é bizarro. Mas se o Luiz Araújo não faz a jogada, o gol não teria acontecido. É isso, cara. Os caras querem 2019. 2019 não tem. Tem 2024. E com 2024 o Flamengo está vivo em todas as competições. E vai melhorar, que não para de contratando um jogador bom. Alexandre é um bom lateral. O Alcaraz é um bom meio-campo. Eu tomei um susto quando liguei a televisão ontem e vi vocês no Maracanã comentando um jogo para menos de 40 mil pessoas. Cara, mas Tomei um susto. Tomei um susto. São duas questões. Isso aí você se explica. O carioca não sai de casa no frio. Torcedor, se o jogo é assim, meio de tabela, ele fica. Se fosse um jogo ontem, um Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, briga em cima, talvez se tivesse... Não, certamente você teria 60 mil. Mas o Flamengo não joga para menos de 40 Outra mil. Coisa, mas já jogou nesse campeonato para 40 mil. Ali 40 mil. Esse jogo contra o Fortaleza foi algo assim. Desde o estadual não acontecia. Não, eu não vejo há muito tempo. No sábado teve o jogo do Júnior. Tinha 32 mil. E vou além. É uma semana em que o Flamengo conseguiu uma classificação, vou chamar de heróica, mas quase heróica na altitude de La Paz, né? Em que o time, com muitos desfalques, está conseguindo se manter vivo em 3 frentes, e é por causa dos desfalques e pelo fato de o elenco ter aberto o bico. O elenco está cansado pra caramba, que não está conseguindo jogar com grande intensidade. Então, diante de muitas dificuldades, o Flamengo está vivo em 3 competições. E eu esperava ver a torcida do Flamengo, porque ela me habituou a isso, a ver o Maracanã sempre cheio. Eu esperava ver a torcida... se não lotando, colocando um grande público lá, porque o Flamengo está disputando o título bravamente do Campeonato Brasileiro. Embora o rendimento possa não estar maravilhoso, é um time que bravamente disputa 3 títulos. 3 títulos. Mas eu sei, eu concordo com você. Eu esperava ver mais gente lá. Mas não surpreendeu. É uma torcida que tem crédito, porque ela vai a todos. Ela fez uma escolha. Ela foi. 32 mil pessoas estavam no jogo da final do Júnior sábado. Tinha mais gente do que ontem. É muito jogo. Aproveita, faz uma social com a família, fim de mês. Você tem que olhar, fim de mês, o dinheiro está curto. E eu acho que está tendo uma leitura muito pessimista sobre o momento rubro-negro. Eu acho que estão pintando com cores muito negativas uma temporada, cara, que até aqui... Porque assim, o São Paulo disputa 3 competições, mas eu enxergo o São Paulo muito menos candidato ao título brasileiro do que o Flamengo. O Galo disputa 3 competições, o Galo não vai ganhar o brasileiro, já sabemos disso. O Corinthians está vivo em 3 competições, mas o vivo do Corinthians é brigar por permanência na Série A. O Flamengo é o único time do Brasil que, já tendo vencido o estadual, disputa a vera mais 3 títulos. O Flamengo pode terminar o ano, embora seja muito difícil, com 4 títulos. Eu acho que os seus argumentos são bons, mas eu acho que o torcedor não foi ao jogo, não foi pela fase do Flamengo. O horário também. O horário é outro argumento. Ainda assim, a torcida do Flamengo me acostumou mal a ver o Maracanã sempre cheio em dias que eu acho que nem vai lotar. E ela vai lá e lota. O Flamengo é Amazonas na Copa do Brasil, cara. Então, tava lotado o Maracanã. Mas esse foi um jogo pontual. Esse foi um jogo pontual. A temperatura, de fato, mexe no movimento do torcedor. Horário nobre também, quarta, 9h30. O horário 8 da noite. Quando dá 9h30, o torcedor vai. Cara, porque sai do trabalho. Tudo bem, mas ainda insisto. Acho que era um jogo que merecia mais gente, porque o Flamengo está disputando o título brasileiro. Se ele não ganha o jogo de ontem, ele ficava longe, ele conseguiu se manter perto. Mas vamos combinar assim, que 30 mil não é um público ruim. Tudo bem, é que a torcida do Flamengo me acostumou mal. Me acostumou a ver o Maracanã sem espaços vazios. E acho que esse elenco do Flamengo está tendo uma leitura muito negativa, cara, para uma temporada brava deles. Porque quando você ficou 9 rodadas sem 5 titulares, você aumentou o desgaste de quem estava lá. Então o Flamengo pode não ser o clube que mais joga, o Fortaleza jogou mais do que o Flamengo na temporada. Mas o Flamengo jogou a 52. Então, o Flamengo é o clube que decidiu, por decisão lá deles,
colocar o pé no acelerador lá embaixo em todos os campeonatos. Então, no estadual, por exemplo, o Pedro fez 12 dos 15 jogos. O Arrascaeta fez 13 dos 15. O Flamengo não poupa. Ele só poupa quando não tem escolha. Os caras estão arrebentados, aí ele tira. Então, o Flamengo está tentando heroicamente se equilibrar entre muitas disputas e pode ganhar ainda alguns títulos nesse ano, cara. Poupar ontem, de 4 títulos esse ano. Exato. Poupar ontem ele poupou 2. Ele poupou Varela e o Fabrício Bruno. Ele botou os 2 no segundo tempo. Porque o banco, você olhava, enquanto no fim de semana contra o Botafogo, o Flamengo tomou de 4-1, tinha 9 garotos da base. Tinha jogador da base que eu nem conhecia. Ontem não podia ontem ter. Tinha vários da base também. Tanto que ele botou o Varela e botou o Wesley na frente, que ele não tinha atacante. O Led, único atacante que ele tinha no Carlinhos. Os 23 jogos, ou como titular ou entrando, os 23 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, eu tô vendo o elenco do Flamengo se arrastar bravamente, heroicamente, cara, numa temporada difícil, na qual não podemos normalizar, na qual esse elenco ficou 9 rodadas sem 5 jogadores, o que fez aumentar o desgaste que ficou do Gerson, do Pedro, do Cebolinha. Então o elenco está se matando para ficar em pé. Tem 3 jogadores no Flamengo que às vezes eu acho que são de ferro. Eu acho que ele precisa ser mais reconhecido por isso. Eu também esse elenco do Flamengo, entendeu? Tem 3 ali que acho que, sem querer menosprezar os outros, que parece que são de ferro. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Gerson. O Gerson saiu do jogo contra o Botafogo também. Mancando, ele saiu, ele jogou em La Paz, ele jogou ontem. Cara, e jogando bem. O Gerson de 2024 é o Gerson de 2019, ele está jogando muita bola. E o Luiz Araújo, cara, tem que reconhecer esse jogador, cara. Que ele joga ofensivamente. Ele entrega gols, assistência e... Eu esperava ver mais gente empurrando o time ontem. Eu acho importante você colocar isso também, porque era esperado esse momento de baixa na Copa América. Todo mundo ficou falando, a Copa América vai tirar, serão 9 jogos. Mas os clubes estão sofrendo mais agora em agosto do que sofreram na Copa América. Por conta da Libertadores, por conta da Copa do Brasil, principalmente o Flamengo. Então tem que valorizar isso. O Flamengo sobreviveu à Copa América, mas trouxe sequelas. Cara, mas olha só, o Flamengo... Trouxe sequelas daquela sequência. Eu não sou advogado do Flamengo. O Flamengo perdeu 4 jogos em 7. Mas olha as derrotas que o Flamengo teve. A derrota cachapante foi contra o Botafogo, mas também não era o time titular, era um time ali misto. Contra o São Paulo, era o time reserva, certo, Losetti? Bem reserva. Contra o Palmeiras, ele perdeu, mas se classificou. E contra o Bolívar? Contra o Bolívar, ele perdeu, mas se classificou. Tudo bem, era melhor se classificar sem perder. Cara, mas ele cumpriu o projeto, ele se classificou. É o ideal? Não é o ideal. Pode jogar mais? Pode jogar mais. Cara, agora é tanto problema, que você tem que relativizar, cara. Eu não tenho uma visão, por exemplo, tão doce quanto a sua do jogo. Eu acho que jogou mal. Mas eu não esperava que jogasse melhor, porque, cara, insisto... Eu não acho que ele jogou mal. Acho que ele jogou o suficiente para resolver uma questão. Beleza, é isso. Não é jogar mal. Tá melhor. Acho que o Maestro usou esse termo antes. Jogou pro gasto. Perfeito. Jogou pro gasto. Jogou o que foi possível jogar. Podia jogar mais, cara. Mas é um time que jogou pouco junto, todo mexido. O Michael entrou. Bruno Henrique estava de centroavante. Certamente, claramente... Um zagueiro de lateral. Jogou. Mas olha onde está o zagueiro de lateral no gol. Olha o Léo Pereira onde ele está. Isso são coisas que eu acho que isso tem que ser ressaltado. Eu não sei se o Flamengo não usaria o termo heroísmo também, muito longe de estar um horror. Mas o Léo Pereira é um zagueiro jogando de lateral que está dentro da área, permitindo ao Michael estar onde está para cabecear. Se o Léo Pereira não está ali, não tem a atitude de estar ali mesmo sendo um zagueiro, o Michael não poderia fazer o movimento que fez. Então, é um time que está tentando achar soluções. Eu acho que o Flamengo poderia jogar mais como padrão de jogo, não especificamente ontem, e nem falando de um jogo específico. Acho que o Flamengo poderia ter atingido um nível regular de jogo melhor a essa altura da temporada. Não foi possível. Poderia. Acho que não só pelas lesões, acho que tem coisas ali que poderiam ser mais bem feitas. E aí depois calendário e lesões atrapalham muito essa evolução, muito. Mas eu acho que não é nem para o torcedor estar achando tudo tão ruim e nem para se contentar, achar que, olha, tudo está 10 de 10. Não, acho que o Flamengo pode crescer, a tendência é de crescimento, embora reforços às vezes
não cheguem e se encaixem A minha rapidamente. dúvida dessa tendência de crescimento é se o elenco vai conseguir se recompor fisicamente, porque eu tô vendo um Flamengo muito cansado. Isso tá. Mas aí Muito cansado. não sei, eu não, no Segundo tempo, o time aqui, eu não sei cansou quem tá muito. mais cansado entre os times, mas não é só o Flamengo que está Flamengo também, cansado. claro. Mas ele tá com o elenco curto. Para essa frente de 3 competições, priorizando tudo, que é o que parece ser a ideia do Flamengo, o elenco Exato, é curto. elenco curto para quem se dispõe a disputar Exato. todas as competições da temporada com o pé no acelerador. Mas agora lá vai embaixo. ficar menos Tá, curto, né? vai Se melhorar. chegar esses 4 aí, Perfeito. provavelmente vão chegar. Agora tem uma coisa, né, cara? O time não é indolente, cara. O time se entrega, os caras vão lá dividir. de atitude. Os caras têm uma vontade de ganhar, cara. O Flamengo tem essa característica. Mas esse time, eu não sei se é a cultura que vem lá de dentro, cara, eu falo, o Flamengo se recusa a perder o jogo. Às vezes perde, mas eles se recusam a perder. Cara, eles não tiram o pé da dividida, ganha rebote, ganha segunda bola, e aí erra, recupera, vai. É um jogo meio na marra, na imposição, mas vai indo, cara. E vai indo, vai conseguindo ponto. E teve nitidamente ontem pontos em que o cansaço tomou conta, né, do jogo, mas quando o cansaço tomou conta do Flamengo, ele conseguiu neutralizar o Bragantino, que não é uma tarefa simples. O Bragantino é um time que não está bem no campeonato, mas é um time que te impõe dificuldades. Mas esse aí que tá jogando É pior pior do que o Bragantino já Mas não é pior em nomes, né? Mas Ele é pior em jogo. ele tá com 10 desfalques também, né? Exato. Mas é um time que incomoda, que corre muito, que às vezes se instala no campo de ataque. O Flamengo afastou o perigo do Bragantino na maior parte do tempo. O melhor parte do Bragantino no jogo foram os 15 primeiros minutos. Bola na trave do John, Gustavinho fazendo fumaça pela direita, depois o time foi caindo. Agora, tem um mistério nesse time do Flamengo, porque uma das coisas nas quais o Tite claramente é muito bom é organizar a defesa, né? As defesas dos times dirigidos pelo Tite são muito bem montadas, muito bem organizadas. Você vê ali claramente uma organização e a quantidade de bola aérea que está entrando no gol do Flamengo não é normal. Não é normal. Até pela qualidade dos zagueiros que o Flamengo tem mas olha também. só, vamos fazer aqui uma recuperação. O gol do Bolívar foi nas costas do Ayrton Lucas. Aí não tem muito a ver com o zagueiro. O gol do Palmeiras no Maracanã foi o Vinha saindo errado da linha de impedimento, deixando o Luigi em condição de fazer gol. Ontem, o gol do Bragantino, o Alan cabeceia para trás. Ele dá a cabeçada e tira a questão do impedimento. Mas são jogadores do... E o Bragantino faz o gol. O zagueiro do Bragantino, Douglas, faz o gol. Cara, eu acho que são mais erros individuais do que coletivos, entendeu? Pelo menos nos últimos gols que o Flamengo tem sofrido de cabeça. Tem essa discussão da bola aérea, mas acho que está tendo muito erro individual aí. Ontem foi um deles. E a origem da bola aérea, né? Talvez a gente precise começar a falar um pouco isso. Origem da bola aérea. O Tite, eu não posso dizer em todos os trabalhos dele, né? Porque cobrança de escanteio não dá para você ir lá marcar o jogador que vai bater o escanteio, como aconteceu aí, por exemplo, no gol do Caleri, do São Paulo. Mas era um time que muitas vezes oferecia os lados para o adversário e permitia o cruzamento e não se incomodava com o cruzamento porque tinha uma solidez muito grande na defesa da área e confiava plenamente que os zagueiros na seleção brasileira muitas vezes foi assim. Em muitos jogos, oferece o lado para o adversário, deixa cruzar, porque na área nós vamos nos impor. Se você não está conseguindo, de repente, se impor na área, você começa a tentar evitar e neutralizar um pouco mais o número de cruzamentos ou pressionar um pouco mais o jogador que vai fazer o cruzamento para que ele não tenha tanta liberdade. É um dos aspectos que precisa melhorar, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, não acho que seja culpar esse ou aquele. Gol no meio da área. O gol do Caleri foi no meio da área. Ali foi um erro da zaga. Não é a origem do cruzamento, porque você não vai marcar o rápido, é um escanteio. Não tem como você impedir que ele marque. Ali é um gol que você tem que questionar. Gol de escanteio, Caleri. Desmarcado, livre. Mas os laterais... Todos os gols podem ser questionados, mas não me parece ser uma coisa assim, precisa mudar isso. É um trabalho coletivo que eu acho que vai melhorar. E colocar também que os laterais fazem parte do sistema defensivo. A gente falar que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno são muito bons na bola aérea. Mas quando acontece esse erro, eu acho que é um erro coletivo de posicionamento. Eu acho que é um erro coletivo. Porque a semana passada eu estava fazendo o jogo estava com 3 zagueiros. Semana passada, Vasco e Criciúma. O Vasco estava com 3 zagueiros em campo. E o Bolatti subiu sozinho nas costas do lateral do Vasco. Então é um erro de posicionamento. Você não pode ter o único atacante da equipe com o lateral. Se você tem 3 zagueiros, traz um zagueiro para dentro, o lateral pega o ala. Ou seja,
o erro individual acontece porque coletivamente não está bem estruturado. Aí acontece o erro individual. E acaba prejudicando a equipe. Mas o Flamengo já sofre de bola aérea desde o ano passado. O Flamengo, ano passado, foi eliminado da Libertadores com 3 bolas aéreas contra o Olímpia, né? Olímpia. Perdeu a Copa do Brasil em casa com gol de cabeça do Caleri também. Ou seja, não é uma coisa que vem só dessa nova comissão técnica, vem desde o ano passado. E falar da estreia do Michael ontem, como entrou bem no time, né? Parecia que nunca tinha saído do Flamengo. Entrou bem. Fez gol de centroavante, quase não faz gol de cabeça, fez gol de cabeça. Você achou ele o melhor do jogo, Michel? Não. Eu achei o Luiz Araújo ou o Léo Ortiz, mas ele fez um ótimo primeiro tempo. Bom primeiro tempo. No segundo tempo ele cansou, né? Vocês comentaram, o maestro comentou, né? Que ele disse que voltava mais experiente e viram isso no jogo dele, um jogador mais consciente em campo do que na primeira passagem. Menos espalhafatoso, escolhendo melhor mais objetivo. Escolhendo, né? Porque ele tinha essa questão, ele tinha muita velocidade, com espaço, tinha o drible, quando ele estava confiante, então nem se fala, mas às vezes a escolha da jogada dele não era melhor. Ontem, e é só um jogo ainda, é muito cedo para a gente definir, mas ele me pareceu tomar decisões muito mais criteriosas, muito mais... E ajudando, né? Recompõe, vai. E o cara só pensa em recomposição, mas os técnicos pedem isso, o futebol pede isso hoje. Por que o Luiz Araújo cresceu? Porque ele passou a ser um jogador de confiança do treinador. Ele faz todas as funções no jogo. E não adianta depois culpar o lateral que toma gol nas costas se você não tiver uma ajuda do ponto. Exatamente. Agora, o Michael... Ele vai ajudar muito, ainda mais não tem o Cebolinha. Você não sabe, provavelmente vai chegar o Plata, como o Plata vai chegar. Então, é um jogador de confiança, os jogadores gostam dele, confiam nele, ele já conhece o tamanho do Flamengo. E tem uma coisa que faz muita diferença, Rizek. Você contrata um jogador, o jogador chega no Rio quarta ou quinta-feira, e domingo ele bota a camisa e vai pro jogo, entendeu? Não tem nhenhenha, não tem lenga-lenga. Nesse comentário de vocês, ele trabalhou com o Jorge Jesus na Arábia Saudita, né? Então, assim, a gente acha plausível que ele possa voltar da Arábia um jogador melhor do que ele foi. É possível. É possível, né? Trabalhando com um treinador como o Jorge Jesus. Durante muito tempo, a gente olhou possibilidade de jogador brasileiro em nível de seleção ou em nível de Série A ir para a Arábia e falava, olha, é bom financeiramente, mas tecnicamente ele pode cair. Eu tenho a impressão de que esse argumento está cada vez menos válido. Eu mesmo utilizei ele várias vezes e vou deixar de utilizar. Porque vi o Laporte, zagueiro espanhol, que jogava no City, foi para a Arábia e ele fez uma Eurocopa de almanaque, cara. Ele fez uma Eurocopa, se ele não foi o melhor zagueiro, ele foi um dos 3 melhores zagueiros da Eurocopa. A sua opinião muda porque mudou o contexto completamente. Exatamente, o contexto está mudando na Arábia, cara. Você está tendo grandes treinadores, grandes jogadores, ainda que concentrados em 4 clubes. Mas o futebol da Arábia, eu acho que não é mais aquele futebol para a gente falar assim, vai para lá, vai piorar. Caso do Bento, goleiro de seleção brasileira. Eu não consigo dizer que o Bento vai piorar na Arábia Saudita enfrentando os atacantes que ele vai enfrentar lá, cara. O Bento, só que é diferente. O Bento vai enfrentar grandes atacantes em 4 equipes só. Uhum. As outras equipes, não sei se vocês tiveram já viram alguns jogos do campeonato do Sauditão. Os ruins. Os 4 grandes, os outros são muito ruins os jogos. Tecnicamente, os outros jogos são muito ruins. E o Michael é uma situação diferente, por quê? Ele saiu do Flamengo onde ele tinha companheiros de alto nível. Então ele tinha que tomar as melhores decisões. E ele foi para o Al Hilal e manteve, porque ele joga com Mitrovic, ele joga chegou a jogar com Neymar, ele joga com... Então são jogadores do mais alto nível que já atuou na Europa e estão lá. Então ele tem que tomar as melhores decisões. Ele não podia ter... Ele não estava numa equipe que ele era o cara, a bola tinha que dar a bola nele, ele tinha que fazer a diferença. A equipe dele do Al Hilal era muito forte. Então por isso que ele volta também nesse nível de melhor tecnicamente, de tomar as melhores decisões, mais experiente. Mas o campeonato da Arábia Saudita, tirando os 4 grandes... Mas do outro lado, isso, assim, o Laporte, cara, fez uma Eurocopa. É o seguinte, o campeonato pode não ser rico tecnicamente. Kanté jogou Eurocopa bem também, atua na Arábia. Cara, é pressão. Lá tem pressão. Os milionários querem ganhar, cara. Um quer ganhar do outro. Então, o jogador é pressionado. A Champions Asiática
É muito disputado, é bem disputado. Eles não jogam só Arabão, cara. Eles têm um calendário. Eles jogam... Sauditão, vamos chamar de Sauditão, melhor Sauditão. Eu falo do Al Hilal porque o Al Hilal é naquela região lá do futebol do Oriente Médio, o Al Hilal é considerado o Real Madrid dos clubes. É o maior clube, sempre teve o maior investimento. Eliminou o Flamengo. Então, eliminou o Flamengo e agora é mais forte ainda. Só que tem esse porém, né? Não é... Assim, conversando com pessoas que estão lá, com dirigentes que estão lá, a grande reclamação dos grandes jogadores que atuavam na Europa e estão lá é a condição de logística. Porque eles passam muito tempo no trânsito. O jogador, se o treino é 4 horas da tarde, ele tem que sair meio-dia ou 1 hora da tarde de casa. Isso na Arábia Saudita? Isso na Arábia Saudita. Treino à noite, na casa do calor. Porque a maioria dos estrangeiros, a grande maioria dos estrangeiros moram num complexo, eles não moram fora, porque tem algumas regras que eles estão começando a abrir agora esse tipo de regra, da mulher poder dirigir, a vestimenta da mulher lá na Arábia Saudita. E para a esposa de jogadores, filhas, tem essa dificuldade. E eles reclamam muito desse negócio, de passar 2 horas e meia no trânsito todo dia para ir para um treinamento. Então, a Arábia Saudita, ela está levando grandes jogadores para lá, mas tem essa questão da logística, eles estão aperfeiçoando. Tanto é que alguns jogadores voltaram. O Henderson voltou, não conseguiu ter uma continuidade lá. Então, há muita reclamação dos jogadores estrangeiros por parte disso. Mas aí o lado financeiro... Aí a hora que chega dia 30, coisa, né? quando chega a mensagem lá no celular, o cara não tem problema. Os caras lá devem receber salário todo dia tem salário. Tá claro, é irreversível. A gente vai ver jogadores em grandes seleções atuando na Arábia. É isso, não tem jeito. Todo mundo vai ter um monte de clube árabe representado. Vai ter muito clube árabe, talvez até mais clube árabe que brasileiro representado. Não sei se mais, porque eu acho que eles estão muito concentrados, Nos né? 4. Tirando a seleção da Arábia Saudita, evidentemente, se classificar. Né? O Brasil tem estrangeiros importantes em vários clubes. Mas em quantidade de jogador, seguramente mais do que clubes brasileiros. Em quantidade de jogador. Porque você vai ter jogadores espalhados por seleções do mundo inteiro, cara, atuando na Arábia Saudita. E me chamou a atenção isso. Pô, o Michel voltou melhor. Tudo bem, foi só um jogo, né? Vamos aguardar. Cara, e a gente não tá falando do Pelé, é o Michael, é um bom jogador. Um jogador que vai ser um bom jogador, um bom atacante, que vai ser útil ao Flamengo. Não é um jogador de seleção brasileira, mas é um jogador que entrega e não tem medo de jogo grande, cara feia. E qual o tamanho desse anúncio que o Flamengo fez hoje, na opinião de vocês? Alexandro, que é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa da Juve, é o novo lateral esquerdo do Flamengo. Qual o tamanho desse reforço para vocês? Eu acho um ótimo reforço. O Alexandre é um jogador experiente, jogador de Copa do Mundo, muitos anos de seleção brasileira. É um lateral bem diferente do Ayrton Lucas. Né? O Alexandre nunca teve no apoio o seu principal destaque. Não significa que ele não saiba atacar. Você acha que ele é mais parecido com o Vinha de característica? Mais parecido com o Vinha. Ele é um jogador que, inclusive, já jogou como zagueiro. O Vinha ataca até mais do que ele. Mas assim como o Vinha foi deslocado para ser um zagueiro, ele tem isso, já que reclamam tanto dos gols nas costas do Ayrton Lucas, e que eu não acho que todos eles sejam problemas individuais, mas o Alexandre é um jogador de bola aérea melhor do que o Ayrton Lucas, defensivamente ele é melhor do que o Ayrton, e o Tite ganha uma opção para um tipo de jogo, uma opção parecida com a que ele perdeu, que era o Vinha. Né? O Alexandre se parece mais com o Vinha do que com o Ayrton Lucas. Eu acho que chegando o Alexandre, pensando com a cabeça do Tite, o Alexandre vai ser o titular. O titular dele na seleção brasileira, não faz sentido não ser no clube. Ele vai ser o titular. Eu acho que depende muito do que ele vai pensar na frente. Acho que depende muito do que ele vai pensar na seleção brasileira. Seria estranho no jogo, clube, né? Mas é um lateral que vai ser muito importante para o Tite. Porque hoje o jogador que dá profundidade para ele, amplitude, é o ponta do lado esquerdo. Né? Na direita está jogando o Gerson, que é um cara que vem para dentro o tempo todo. Como é que ele vai querer... jogou o Michel. Ontem o Michel é o esquerdo. Michel na esquerda. Eu achei enorme essa contratação. Eu achei enorme, o Flamengo vai ficar com 3 laterais, cara. Quando vinha, voltando que vem, você discute o que vai fazer. Se vai ficar com os 3, se vai abrir mão de um. Nesse momento, o Flamengo só tem um lateral esquerdo. Até o outro da base, o Marcos Paulo, foi pro Bragantino, estava no banco ontem. Então, precisava de eu acho que o Flamengo procura um lateral que tenha... E eu, inclusive, achei que o Vinha fosse jogar muito mais do que o Ayrton. Eu acho que o Ayrton Lucas se sustentou no time por mais tempo do que eu imaginava. Você sabe que o Vinha pode jogar e bem como zagueiro. Ele joga mais com o Bielsa como zagueiro na seleção do que como lateral. O Alexandre também. É a mesma coisa, só que eu achei que o Tite ia procurar um lateral de melhor saída. Mais qualidade na saída. O Vinha tem, o Alexandre tem, em relação ao Ayrton Lucas.
O Ayrton é um lateral muito bom quando ele passa do meio campo. Passando no meio campo. A força dele de chegada ao ataque. Ele é desatento defensivamente. Ele é desatento defensivamente. Cara, eu acho que ele vai chegar, pegar a camisa de titular e vai fazer muita diferença. Eu não sei, aqui, você tem que ver a questão do ritmo, né? Porque ele não estava jogando. E conhece ele super bem. Jogo. E o penúltimo tinha sido 23 de abril. De maio da... Então, basicamente, assim, em 4 meses, ele fez um jogo. 4 meses, No quesito adaptação, tudo certo. Né? Trabalhar com um treinador que conhece ele de cor e salteado, né? Sabe exatamente o que ele pode entregar, o que ele não pode entregar. Ele jogou em alto nível no Porto, jogou em alto nível muito tempo na Juventus. 2 treinadores que conhecem ele muito bem, né? O do time principal e o do Sub-20, que concorreu com ele por posição muitas vezes. O torcedor tem que entender o Alexandre. Ele não é um lateral que passa o tempo inteiro, o foguetão, que vai chegar na frente. Não vai encher o atacante de cruzamento. Então, mas ele vai ser o cara que vai dar a sustentação para o Michael fazer isso. É isso aí. Né? Para o Michael poder fazer isso sem se preocupar tanto com as costas dele. Não, ele pode deixar o time melhor defensivamente e com uma qualidade de saída melhor. Tá bem. Algo mais de Flamengo? Então vamos... Agora tem que acompanhar como é que vai ficar a história do Plata e do Alcaraz. Né? Quando vão fechar, provavelmente vão fechar. E aí o elenco do Flamengo ganha o adversário alternativa, né? O Tite olha pro banco e... joga seu esporte, pô. Alcaraz. Deixa ele treinar um pouquinho para... Os grandes tenistas. Deixa ele melhorar um pouquinho, tá muito novo, deixa ele amadurecer um pouquinho. Né? O adversário, o Bragantino, também estava bem desfalcado, né? Então o Flamengo tinha problemas ali, eu falo muito do Elinho, do outro lado não tava. 10 desfalques pra gente. Então foi um jogo de desfalques. O Bragantino é um time que, historicamente e mesmo recentemente, costuma dar trabalho pro Flamengo. Ficou famoso aquele 4-0 e tal, mas o Flamengo, mesmo no Rio, ganhar do Bragantino é casca de ferida. É um time que dá trabalho. Então, o Flamengo está envolvido em outras competições, mas não pode largar a mão do brasileiro, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pela torcida que tem, pelas ambições. Então, o resultado acaba sendo bastante satisfatório. O desempenho foi uma vitória segura? Não foi. Choveu no meu Rio de Janeiro também, né? O pessoal fala que só chove em São Paulo, né? Parece que só chove em São Paulo. Choveu no meu Rio de Janeiro também. Então, o Maracanã não estava naquele ambiente também, aquela atmosfera toda, né, empolvorosa e tal. Mas nem o Tite estava, né? O Tite, espero que seja melhor, recuperado e tal. Nem ele podia ir por questão de saúde estar à beira do campo. Mas o Flamengo fez o que lhe cabia, que é vencer o jogo. Ele continua com um jogo a menos que o Botafogo e que o Palmeiras. Então ele está em 4º lugar, mas eu falava quando o Fortaleza era líder por pontos perdidos. O Flamengo, por pontos perdidos, ele não está atrás do Palmeiras e do Botafogo. Próxima rodada, pega a tabela aí. Eu esqueci de falar isso no comentário do Fortaleza. Você tem Botafogo e Fortaleza. Isso. Então, alguém vai perder ponto. Ou talvez os dois. Ou talvez os dois. Se der um empate, então você imagina. Flamengo pega o Corinthians. Flamengo é o desesperado do Corinthians. Flamengo vem em São Paulo, ganha do Corinthians. Dá um empate entre Botafogo e Fortaleza. O Flamengo já se coloca de novo numa situação ali, nobre na tabela e tal, e continuando com um jogo a menos em relação a Palmeiras e Botafogo. Então, assim, ele continua muito na briga. Agora tem Copa do Brasil pro Flamengo contra o Bahia, adversário do Rogério Ceni, né? Que foi treinador, conhece bem ali. Mas Michael é mais uma novidade. Eu falei aqui, a janela ainda está aberta. O Flamengo já anunciou, vê se está oficial já o Alexandre. Já está oficial? Já está. Pouco antes do programa. Eu não queria nem tocar mais nesse assunto, porque eu senti que você ficou triste. Eu não sei se o Zé e o Pedro também, com essa atitude de um Flamengo gulosão no mercado. Tá gulosão o Flamengo. Não, mas é porque ele perdeu o jogador, ele perdeu o Vinha. Então precisa do lateral esquerdo. O Flamengo vai lá... você queria no São Paulo, já tava muita gente contando. São Paulo queria. Ele era São Paulino. Tal. E ele vai ao Flamengo, vai jogar no Flamengo. Ficou triste. Ele ficou triste. Eu não queria nem tocar nesse assunto. Triste e realista, né? Porque assim, se ele pede 2 pau por mês, o São Paulo não tem condição de pagar. O Flamengo vai lá e paga. E assim, então o Flamengo tem em caixa, pode fazer isso. Então por isso eu falo assim, o São Paulo ficou namorando, esperando, tomara que ninguém da Europa. Porque aparentemente o Alexandro, o sonho dele, o desejo dele... Teve jogador que o Flamengo queria e o São Paulo contratou recentemente.
mas lá atrás o Flamengo queria o Pablo, não Marcos pagou. Antônio. Não Calma, pagou o que Bubu, queria, o São Paulo pagou calma. até mais. É igual aquela criança no shopping, não vai dar pra comprar todos os brinquedos. Isso, Então, assim, perfeito, Pedro. Não, eu tô falando Ele assim. tá um pouco Aí chorou que o Não São tem Paulo dinheiro vai pra comprar isso, o tem que carrinho que falar. ele queria. Ó, Não, mas tem dinheiro acontece pra isso às É, vezes, Isso, né? pronto, acabou. Ah, mas o meu amiguinho comprou Não outro carrinho. interessa. Tá bom, e você Ah, mas ganhou todo outro. mundo vai. Tá Você não contente? É, Bubu. Você calma. não é todo mundo. Então, Ó. com certeza que não, sou diferenciado, cara. Né? Mas tem que aceitar também as diferenças. Não, eu Você aceito tá a triste. realidade. Você não gostou do Alexandre no Flamengo. Eu imaginei que ele ia jogar no São Paulo. Você já tinha, inclusive... Não, eu imaginava assim. Comprado Porque o também. que falavam assim, o Alexandro. Não ponham ele anúncio, está não ponham procurando anúncio, outro que ele clube vai na ficar mais Europa. triste. Ele ainda tem mercado na Europa, a prioridade. Então, e Põe, que vai, aparentemente ele, como eu gosto de São Paulo, São Paulino, teria dado uma espécie de prioridade pro São Paulo. Tá. É o que fala, né? Prioridade de dinheiro no bolso, né, meu amigo? Então, exatamente. Aí chegou na hora H, não chegou, Prioridades, é. não pintou a proposta. Mas isso aconteceu com o Lucas Faz Moura. medir. O Lucas Moura, por exemplo, eu vou lembrar. Você quer que eu Fulano coloque de tal, um quando anúncio? voltar, Não vai dar te prioridade deixar pra ouvir triste? o time X. Então, o Lucas Moura falou assim, Tem que botar dinheiro na mesa. ele vai tá tentando uma oferta boa da Europa. Não pintou, aí o vai pro São Paulo. Quer um anúncio oficial? Não, você não vai ficar triste. Não, Então põe, por você tem que ser favor. realista, entendeu? eu peço O Flamengo hoje tem condição financeira de bancar um jogador que o São Paulo não tem condição. O Então- anúncio tem um anúncio oficial aí, Arthur? Porque o Arthur falou... Poxa, Bubu, acontece. Não, é raro, mas vão ver outro acontece brinquedo pra muito. você. É raro, mas acontece muito. Tem um anúncio calma. oficial? Tem, nós vamos Eu rodar. acho que é muito bom reforço, mas isso mostra Aí, pronto. como o Flamengo não é só que tem dinheiro, né? Mas ele efetiva, né? Ele concretiza. O que para outros é um sonho, seria uma... O cara chegaria como um craque. Pro Flamengo, o Tite reclama, né? Ah, estamos com lesionados, perdemos jogadores, tudo bem. Você vai lá, traz o Michael, traz o Alexandro. Assim, Lembrando- parece uma coisa comum pro Flamengo hoje em O dia. contrato dele é até dia 31 de dezembro de 2026. Pedro Ivo, que seduziu o Alexandre a ir ao Flamengo, jogar no Flamengo e não realizar o sonho de Rodrigo Bueno. Tite, dinheiro, oportunidade de brigar por título. São Paulo também teria, mas acho que quando você pesa isso, botar na mesa. E um contrato de 2 anos e meio, né? O Flamengo vai dar. Tá para dar 5 anos de contrato ao Alcaraz, 2 anos e meio para o Alexandre. Imagina como é que o Gabigol não dorme. Nossa, você Pra tirou ele é só- verdade. Ó, ele Você só tirou podia isso um da aninho, hein? Você É um tirou aninho, isso não da por minha, mês. da minha cachola. Mas é claro, não adianta. O Zé frequentou o vestiário, sabe melhor que a gente. Entendeu? Apagou todas as fotos, Não, e aí, guardou. Como é que foi? Só dá pra Pelo menos colocar que eu um vi ano aí. no contrato. Mas 2 aninhos não, é 1 ano só. Ah, porque é caro. Certamente o Alexandre não vem ganhando um salário pequeno. verdade, Jogador, vencedor, um cara de Copa do Mundo, confiança do treinador. Chegou pedindo, vai levar. E tem muito mais também a questão do... Tá em crise, aí o Brasil Spinner viaja pra Europa pra resolver a crise. Vai trazer no balaio só o Alexandre, daqui a pouco o Alcaraz, né? Tem o Plata também que está negociando, um pouco mais difícil. Já anunciou, já colocou em campo o Michael. Então, tá em crise, a janela fica mais rápida, né? Tava pressionado, a janela funciona. Mas aí é difícil você virar pro cara que é o seu ídolo histórico e falar que para ele só tinha um aninho. Pro Gonzalo, pro Alcaraz vai ter 5 anos e pro Alexandre com 33 anos vai ter 2 anos e meio. Não É deram nem- difícil, Edu. não Essa, deram essa, nem- essa equação aí você vai ter que lidar. Agora, A não ser que eles não queiram mais lidar também, né, Pedro? jogador, Porque o cara já... é interessante. mas o recado já foi dado, Quando, faz tempo. quando o Flamengo ficou sem peça no meio-campo que precisava repor, teve gente que foi mais rápido no mercado. Quando o Flamengo precisou ir atrás do próprio Marcos Antônio que sondou, São Paulo foi mais rápido. Dessa vez o Flamengo teve um problema com o Vinha, né? Vai passar para a cirurgia e tal. Ano que vem vai ter Tentou 3 resolver, laterais pra esquerda, mas depois mas resolve. sempre vai ter alguém que vai ficar de fora que você vai negociar para encorpar elenco. Legal, reposição. Mas o problema do Flamengo não era exatamente na lateral esquerda. Então o Flamengo continua precisando pensar o que vai fazer na sua lateral direita. Sabe? Porque o Alexandre é um cara que chama atenção. O Alcaraz é um cara que chama atenção. Michael tem identificação. Mas você precisa corrigir as lacunas do seu elenco. E tem lacuna do Flamengo ainda que não foi resolvida, Edu. Bom, Zé, realmente o negócio do Gabigol... Eu acho que a vinheta já foi passada pra frente, porque já sabe. Por Não é favor, meio a bala só me- Juquinha, eu não sou... Eu só Só pra gente chamar o vídeo, fala aí, só Zé. recebi... Parece que o Gabigol arquivou as fotos, alguma coisa assim no Instagram. Tirou as fotos. Arquivou, tirou as fotos. Isso acontece muito, né? Quando a pessoa tá de cabeça aqui, depois as fotos voltam. É, né? Tudo bem. O importante é não deletar, que às vezes depois não tem recuperação. O povo na TV, vamos Deleta lá. a foto do Instagram, Edu? Não, eu não. Deixa Arquivo. tudo lá. Vamos lá. F90, boa tarde, hein? Ó, começando com vocês hoje juntinho lá, ó. Aê, garotinho! E aí?
Mengão, campeão do Sub-20. Mengão Verdade. ganhou no Maraca, na chuva, sofrendo com tudo. E aí? O que falar agora? Michael botou, Alexandre já tá confirmado. Tá vendo, rapaziada aí? As coisas vão andar, hein? Nosso robozinho. Eu fiz a musiquinha pra ele. Vai. Vamos que vamos. O Messi. O Messi. O Michael, quando ele tá feio, esquece. O Messi. O Messi. O Michael, quando ele tá feio, esquece. Michael chegou, nego. Acabou os problemas. Beijo do preto. Uou! Uou! Ramerson, Manaus, Amazonas. E aí, pessoal? Grande abraço aí pra vocês. A gente curte muito vocês aqui no Amazonas e Manaus. Digam aí, com essas contratações do Flamengo, vai ter time pra combater? Aí, galera do F90, ligadinho aqui. Mostra o gol do Misha aí, 1,50 m fazendo gol de peixinho. Tamo junto. Galera do F90, passando só para dizer uma coisa para os palmeirenses. O Flamengo é campeão mundial sub-20 e o Palmeiras não tem mundial. Ué, 1951 não é não? Não, Copa Rio. É 1951. Você não vai falar no aniversário do Palmeiras que não é mundial. Ah, porque é o aniversário eu vou mudar de opinião? Eu falo o ano inteiro que não tem mundial. Aí o aniversário eu vou falar que tem mundial. Palmeiras não tem mundial, pô. Não tem. Palmeiras tem Copa mundial, Rio. Edu. Tem, Um torneio importante aqui pro Brasil, Mas em 51. outros times também ganharam essa. Também pode, também 52, tem. o Fluminense é campeão do mundo 52. Palmeiras é campeão mundial. Pera aí, o continuação. Fluminense é vice do mundo e o Palmeiras não é campeão do mundo? Como é que é isso? Não, o Fluminense é campeão do mundo 52, que ele pegou a segunda edição da Copa Rio. Se diz, o Fluminense. não é vice. Tá. Você vai. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e o página Mauri de Paula Santos. Não deixe de dar o like de vocês que não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral. É 0800 é que é informação sobre o Flamengo o dia todo. E compartilha aí com seus amigos, nos seus grupos. Ó, tem um canal aí que fala sobre o Flamengo o dia todo. Vamos seguir, vamos dar uma moral. O cara é rubro-negro. Um abraço e fique com Deus.